Capítulo 878, A ligação entre o Mar dos Milagres e o Abismo do Demônio Eterno. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Depois de ouvir Li Ming fazer essa pergunta, o ancião da boa fortuna riu e acariciou sua barba branca. Pequeno amigo Lin, a verdade é que esse velho vem do reino dos deuses. Eu sou o guardião do mundo do continente da queda do céu e sou responsável por cuidar dos artistas marciais de ambos os continentes desse planeta. Porque este planeta foi bloqueado por algum poder misterioso, os artistas marciais do reino dos deuses que estão acima do reino mar divino não podem descer aqui. Pelo menos, é impossível para eles chegarem com suas formas verdadeiras. Eles só podem enviar uma projeção. E para os artistas marciais do reino mar divino deste mundo, querer usar seu caminho marcial para perfurar o vazio é quase impossível. Eles precisarão sair por uma fenda espacial especial, então eu sou o único a recomendá-los. Li Ming ficou chocado com as poucas palavras do ancião da boa fortuna. Ele não podia acreditar que o ancião da boa fortuna tivesse tal status. Ele veio do reino dos deuses e também era o guardião deste planeta. E ouvindo suas palavras, ele obviamente sabia da existência do continente do demônio sagrado. Este mundo tinha um total de 2 continentes, o continente da queda do céu e o continente do demônio sagrado. No entanto, quanto mais Li Ming pensava sobre isso, mais razoável era. O ancião da boa fortuna parecia ter saído do nada e tinha uma história extremamente mística dentro do continente da queda do céu. Mesmo o Imperador Divino Supremo das 9 Fornalhas e os outros não sabiam seu verdadeiro nome ou status, apenas o apelido o qual ele passava. Além disso, ancião da boa fortuna teve realizações extremamente altas no conceito de espaço e no conceito de tempo. Isso também explicou por que ele ter tais realizações no continente da queda do céu, onde basicamente não havia heranças do conceito de espaço e do conceito de tempo. Se o ancião da boa fortuna viesse do reino dos deuses e fosse simultaneamente responsável por ser o guardião e também instruir e ajudar certos indivíduos a ascender, então ele não necessariamente se preocuparia ou se importaria com Li Ming ameaçando seu status atual quando ele se tornasse o elevado sob os céus. Pelo contrário, ele poderia até mesmo ajudar a treiná-lo. Se o ancião da boa fortuna pudesse ajudar um talento de primeira linha a ascender ao reino dos deuses, então a influência que o apoia poderia conceder-lhe certos recursos. Pensando nisso, quando o Imperador Shakya ascendeu ao reino dos deuses 3.000 anos atrás, essa também foi a época em que o ancião da boa fortuna e o Imperador Divino Supremo das 9 Fornalhas lutaram uma vez, resultando em um empate. Depois, o ancião da boa fortuna tornou-se cada vez mais velho. Sua força deveria ter diminuído desde então, mas ele conseguiu avançar, melhorando suas habilidades mais uma vez. Havia uma chance de que isso tenha acontecido porque o Imperador Shakya era simplesmente um indivíduo muito talentoso e, portanto, a influência do reino dos deuses havia lhe dado recompensas muito ricas em troca, permitindo que ele fizesse outro avanço em sua idade avançada e provavelmente sendo a razão para estender a vida dele. Nesse flash, Li Ming imediatamente entendeu tudo o que havia acontecido. Não é de admirar que o ancião da boa fortuna tenha dito que não poderia ensiná-lo ou ser seu mestre. Era provável que o ancião da boa fortuna tivesse chegado a um profundo entendimento dele e até mesmo soubesse de seu cultivo duplo de corpo e essência. Então você está dizendo que o Imperador Shakya, ou Imperador Demônio, e outros não confiaram em sua própria força para romper o vazio com seu caminho marcial e ascender, mas sim tiveram outros guardiões que os fizeram ascender. Isso mesmo. O ancião da boa fortuna riu e disse com um pouco de desamparo: esse velho é simplesmente muito estúpido e sem talento. Eu fiquei preso no nível intermediário do reino mar divino por 500 anos e não tinha esperanças de mais avanços. No reino dos deuses, a competição entre artistas marciais é muito intensa, e eu estava cansado de ser muito mais fraco do que todo mundo. Assim, tomei a iniciativa de me candidatar para ir aos reinos inferiores, onde eu seria capaz de viver livremente e grandiosamente. Li Ming achou isso um pouco irônico. Ele era alguém do reino dos deuses que queria descer, mas as pessoas dos reinos inferiores desejavam ascender.
Aqueles sujeitos antigos do continente da queda do céu, todos desejavam desesperadamente voar para o reino dos deuses, mas o talento deles não era maior do que o do ancião da boa fortuna. O ancião da boa fortuna provavelmente avançou para o nível intermediário do reino mar divino antes dos 500 anos de idade. Os únicos artistas marciais do continente da queda do céu que poderiam realizar algo similar eram personagens de nível superior como o Situaotia. Velhos sujeitos como o Imperador Divino Supremo das 9 Fornalhas e todos os outros desejavam entrar no reino dos deuses, pensando que grandes chances de sorte estavam apenas esperando por eles em todos os lugares. Mas agora parecia que, se realmente fossem, provavelmente seriam espancados onde quer que fossem, ou talvez morressem diretamente. Apenas indivíduos tão magníficos e gloriosos como o Imperador Demônio e o Imperador Shakya foram capazes de ir ao reino dos deuses para buscar maiores chances de sorte na esperança de que eles seriam capazes de superar o reino mar divino. Senhor disse há pouco que o mundo do continente da queda do céu está bloqueado por alguma força misteriosa. Sim. Essa força vem do mar dos milagres. Todo artista marcial acima do reino mar divino é incapaz de entrar no continente da queda do céu. O ancião da boa fortuna balançou a cabeça. Se não fosse por essa razão, então ele, tendo se candidatado para ser o guardião deste planeta com seu cultivo no nível intermediário do reino mar divino, teria sido muito embaraçoso. Então, e o abismo do demônio eterno? Li Ming perguntou de repente. O ancião da boa fortuna ficou ligeiramente assustado. Você sabe sobre o continente do demônio sagrado e o abismo do demônio eterno? Este Júnior tropeçou acidentalmente em uma oportunidade e obteve a herança do Senhor Imperador Demônio. Consegui alcançar o continente do demônio sagrado através de uma matriz de transmissão no Palácio Imperial do Deus Demônio, e também experimentei o abismo do demônio eterno durante o tempo que passei lá. Este Júnior gostaria de saber como o abismo do demônio eterno e o mar dos milagres estão relacionados. Li Ming não escondeu nada, nem precisou. Ele agora podia ver que o ancião da boa fortuna era alguém que não tinha grandes ambições, senão não teria descido para se tornar o guardião deste mundo. Além disso, havia pouco dentro do Palácio Imperial do Deus Demônio que entraria em seus olhos. Abismo do demônio eterno, mar dos milagres. O ancião da boa fortuna revelou um traço de reverência e admiração ao falar esses dois nomes. Eu não sei os detalhes sobre o que aconteceu nesses dois lugares, mas eu tenho algumas especulações. Senhor, por favor fale. Pequeno amigo Lin, não tenho certeza se você sabe disso, mas o continente da queda do céu e o continente do demônio sagrado estão de fato localizados em um corpo celeste, e a forma desse corpo celeste é a de uma esfera, similar ao Sol no céu. Esfera? Li Ming ficou atordoado. Embora ele tenha obtido algum conhecimento sobre os corpos celestes das memórias dos anciãos supremos do reino dos deuses, era um pouco estranho e mágico perceber de repente que a terra sob seus pés tinha a forma de uma esfera. O abismo do demônio eterno e o mar dos milagres estão diretamente embaixo um do outro. Isso forma alguma associação em sua mente. Isso é ponto. A mente de Li Ming começou a correr. O significado do ancião da boa fortuna era que o abismo do demônio eterno e o mar dos milagres eram exatamente opostos desse planeta esférico, cada um deles acima e abaixo do outro. Esse tipo de posicionamento maravilhoso fez com que Li Ming se sentisse como se pudesse entender algo, mas ele ainda não conseguia colocar em palavras. O ancião da boa fortuna respirou fundo e então, com uma pitada de medo brilhando em seus olhos, ele lentamente disse: se eu não estiver errado, o abismo do demônio eterno e o mar dos milagres passam diretamente um pelo outro, conectando-se através de um abismo insondável que corre entre eles. E a razão para este abismo ser formado é provável porque um ancião supremo do reino dos deuses atravessou este planeta, deixando este caminho. O mar dos milagres é muito maior do que o abismo do demônio eterno, então meu palpite é que o mar dos milagres é o ponto de impacto inicial. Quanto ao abismo do demônio eterno, esse deve ser o ponto de saída daquele ataque que saiu depois que ele penetrou diretamente neste planeta. O quê? Quando Li Ming ouviu as palavras do ancião da boa fortuna, seus olhos ficaram perfeitamente redondos, sua mente zonza.
Quão grande era o planeta em que o continente da queda do céu estava? Era inimaginável. Ele temia que tivesse mais de 100 milhões de milhas de diâmetro. Para perfurar um planeta tão grande, que tipo de força era necessário para isso? Isso era incompreensível. Isso foi feito por um lendário imperador do reino dos deuses. O ancião da boa fortuna disse: o reino dos deuses é muito vasto, com incontáveis mundos. Aqueles anciãos supremos do reino dos deuses podem simplesmente agitar suas mãos para destruir os céus, derrubar as luas e afundar as estrelas. Para eles, perfurar um planeta com um único ataque não